Olá, Oliveira, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o livro do jogador. No caso aqui, como existem muitas informações, muitas coisas, realmente seria um pouco gigante demais a gente fazer esse quesito. Tanto que esse vídeo é baseado mais ou menos no vídeo do Fabulário, que ele traz pra gente um pouco de, na visão dele, qual seria as artes de cada uma das raças, esculturas, poesias, músicas, danças, a partir do gênios Loci, que é cada uma das criaturas. Então, fazendo mais ou menos nesse ampassão, nós vamos conversar um pouco sobre algumas raças aqui. Obviamente, existem os anões, humanos e várias outras raças jogáveis. E o objetivo aqui é trazer um pouco mais raça jogável no quesito do livro do jogador. E, obviamente, ó, é claro, né, existem humanos de outras edições, né? Mas mais ou menos seria para você que é novo, trazer algumas certas discussões, e caso você seja velho de guerra, já está cansado, já fez trolhos de coisas, trazer um pouco mais de informação de como deixar mais legal, já que muitas vezes você cansa, nossa, vou ter que fazer uma outra ficha. Às vezes seja interessante dar meio que uma outra visão, ou outras categorias de formas de se pensar, com o objetivo de trazer um pouco mais de informação e um pouco mais de vivência e principalmente gosto, já que está cansado de fazer tantas fichas. E obviamente nós temos aqui diversas raças aqui jogáveis, mas hoje a gente vai focar mais nos anões, uma discussão um pouco mais nos anões. E se por acaso vocês gostarem desse tipo de conteúdo e quiserem que eu traga mais informação, obviamente eu continuo com os halflings, os humanos, os tieflings, os meios orcs, aí e vai passando. E caso você fale assim, não, mas tem como você falar um pouco mais sobre os humanos modificados do livro tal? Ou os Warforged de não sei o que? Com certeza vou ter muito prazer em trazer. Se por acaso vocês gostarem, então a gente vai deixando, obviamente, deixando seus likes e os comentários, aí eu vou saber que vocês estão curtindo. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre os anões de D&D, quinta edição do livro de jogador. Então, pessoal, antes de a gente falar um pouco sobre a raça propriamente dita, né, quero falar um pouco sobre o que o próprio livro traz sobre isso. Ele basicamente traz uma introdução que fala sobre, vamos dar uma passadinhas, passando pelas águas profundas, cidades isso, e cidades aquilo, e portuárias, os habitantes, tudo mais, e lá, lá, lá. Até que a gente chega aqui na escolha das raças, onde basicamente as raças serão meio que um molde para como você pode interpretar considerando as características físicas, psicológicas, as próprias características sociais de cada uma delas. Claro que não precisa ser algo que se aprofunde totalmente. Não, porque meu personagem é assim, é assado, por causa da raça dele, assim, assim. A ideia aqui é mais você já ter uma ideia sobre as possibilidades, não apenas mecânicas, mas também interpretativas, né? Considerando que o RPG é um role-playing game, onde a interpretação também é uma das partes básicas para a diversão desse tipo de jogo. Então ele fala mais ou menos como seriam as informações mínimas para você conseguir entender. E a primeira informação que normalmente traz são os traços faciais. O que é interessante sobre os traços faciais, basicamente, é entender como que funciona de uma maneira bem por cima as principais características, seja elas externas, um pouco internas, dependendo de como você vai quiser colocar, um pouco mais do psicológico, comportamental, ou, né, no caso de etnia, sociedade, cultura. Então, meio que ele fala assim, olha, os traços raciais são as informações mínimas que você precisa para entender minimamente a raça que você vai jogar. Até que a gente entra aqui no aprimoramento do valores de habilidade, que basicamente serve como uma forma mais mecânica. Você vai dar mais força, mais constituição, mais carisma, sabedoria e tudo mais. Que, obviamente, está um pouco ligado com o tipo de criatura que estamos falando. Estamos falando, por exemplo, de orcs, que são fortes, anões, que têm mais resistência. Temos elfos mais carismáticos, né, sabedoria, inteligência e tudo mais. Então aqui meio que serve como para você quantificar meio que comparativamente um e outro. Claro que alguns jogos eles gostam de trazer essa diferença com o objetivo de realmente aprofundar um pouco mais o personagem, já alguns consideram meio que como uma forma mais interpretativa, indiferentemente. Alguns mestres consideram esses valores, né, esse aprimoramento, como basicamente você escolhe três pontos. 2, 1 ou 1 e 1, né? No caso, 2, 1 ou mais, não podemos ter 3, mas de qualquer forma, alguns mestres consideram como objetivo de não importa a raça, coloca mais ou menos como você quiser, porque existem diferenças e diferenças até mesmo na igualdade. Porém, quando foi criado isso aqui, era mais como um objetivo de meio que
numerar, né? No caso, deixar um pouco mais mecânico a estrutura. A caso aqui a gente coloca um pouco sobre a idade, eu acho interessante que ele fala que a idade mostra quantos anos o membro daquela raça é constituído como adulto, experiente ou tudo mais. Porém, a idade não é quase nunca usado. Às vezes, você pode utilizar um pouco sobre como é a sua interpretação. O humano vai de 18 a 80. Então beleza. Então se eu vou fazer um personagem 70, onde traz uma ideia um pouco mais de sabedoria, um pouco mais no roleplay, ou no caso, deixo o mínimo necessário para fazer como se fosse ainda muito jovem, mas a idade não é muito utilizada. Eu acho que poderia colocar um pouco mais de, não informações, mas importância. Eu sei que essa importância normalmente é dada ou pelo jogador ou pelo mestre, quando ele realmente é bem utilizado, porém, se existe uma categoria colocada dentro dos traços raciais, que é a idade, não apenas para colocar, não, eu queria fazer um orc de 900 anos. Não é possível. Tá, beleza, ok. Mas se realmente você traz a possibilidade de idade, eu acho que é interessante sim ter algumas características, não atributos mecânicos, vantagem e desvantagem, algo que até poderia ser interessante, mas realmente usufruir dessas informações, nem que seja para a parte narrativa. No caso aqui, a tendência, a gente já entra com o objetivo de saber mais ou menos os seus padrões morais, a galera já sabe, né? O bom, o mal, o justo, o caótico, o neutro. É mais ou menos meio que com isso, para você saber mais ou menos uma tendência racial. O tamanho, algo que também, alguns casos, você pode sim mostrar com mecânica, no caso, os pequeninos, né, os halflings, eles têm algumas habilidades de você poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 2 criaturas dentro do mesmo quadrado, porque ele é considerado uma criatura pequena. Mas eu acho que poderia colocar algumas outras mecânicas no quesito do personagem. Apesar de que já existem sim mecânicas, você pode usar uma montaria proporcional ao seu tamanho. Existem algumas regras que falam se você é uma criatura pequena e você dá um triplo crítico, é uma criatura colossal, você mesmo assim não mataria, porque pelo tamanho, mesmo sendo muito crítico, a distância de tamanho, existe sim algumas regras, alguns filibules, mas eu acho que poderia sim também utilizar outros fatores de tamanho. Claro que quanto mais informações, mais fatores numéricos, existe aí uns cálculos que ficariam um pouco loucos, mas eu acho que também meio que narrativamente poderia utilizar meio que como uma forma, nem que seja de roleplay, um pouco mais do tamanho. O deslocamento meio que ok, mas e os idiomas? Nossa senhora, como idiomas ele é muito menosprezado. Tem até uma conversa aqui que eu faço aqui com uma mestra, né, que é a Luluzinha. Vou deixar aqui o cardzinho para você ver a nossa conversa um pouco mais de como a gente poderia abordar os idiomas e a linguagem dentro do mundo do RPG. Mas eu acho que realmente o idiomas poderia ser um pouco mais aprofundado, dando algumas pouco mais de facilidade, ou realmente a utilização desse tipo de estrutura, essa barreira. Se você coloca monstros, armadilhas, por que não barreiras linguísticas, que também poderiam ser algo interessante? E no caso aqui, terminando com as sub-raças, né, com o objetivo de realmente trazer mais diferenciação. Nós existimos o humano racial X e Y, nós temos o elfo da floresta, não sei o quê, tem o anão da montanha, nós temos o tiefling, não sei o quê. Então acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido, e até é. Só que no caso do livro do jogador básico, tem algumas diferenciações, e é isso que a gente vai abordar mais profundamente. Começando aqui com os anões, eu acho interessante, principalmente quando a gente pega esse tipo aqui de texto. Eu acho que é o que mais vale, principalmente no quesito narrativo. Vamos lá. Está atrasado, elfo. O Drow ouviu tão áspero de uma voz familiar. Brenor, martelo de batalha, subiu pelas costas do adversário morto, considerando o fato de que o pesado monstro jazia sobre o seu amigo élfico. Apesar do novo desconforto, o nariz grande, pontudo e várias vezes quebrado do anão, bem como sua barba vermelha, raiada de branco, mas ainda cor de fogo, surgiu como uma visão agradável para Dritz. Eu sabia que ia te encontrar encrencando de saída para te procurar. No caso aí, R.A. Salvatore, a estilha de cristal. O que é interessante, quando você traz esse tipo de texto com o objetivo de contextualizar, é algo muito legal. Eu já fiz um vídeo parecido com o Tormento, vou deixar também um cardzinho, um vídeo um tanto grande, porém é algo interessante porque quando você vê uma raça do ponto de vista de outra raça, você começa a entender como funciona mais profundamente. Dizer simplesmente que existe uma relação, os elfos funcionam assim, os anões funcionam assado, perfeito.
Mas quando você coloca essas duas culturas em choque, essas duas raças em choque, com isso nós temos uma relação que mesmo de amizade, que você pode perceber que existe um fator ásperozinho, seria mais ou menos como se na época da guerra da Inglaterra contra a França, eles fossem realmente aliados, porém existe essa certa rixa. Seria mais ou menos você tem um amigo argentino e você brinca com ele, vocês são super amigos, porém, sempre acontece no momento de futebol aquela meio que tiradinha de sarro, aquela piadinha um pouco mais áspera. Porém, a amizade continua, porém, sempre quando entra nesse assunto fica um tanto mais complicado. Então, é interessante você ver essa relação que existe entre as duas culturas, no caso, as duas raças, com realmente um objetivo de deixar um pouco mais profundo. E no caso aqui, você percebe essa meio que, talvez alguns lados um pouco mais extremos, né? Uns brasileiros que realmente odeiam os argentinos que odeiam os brasileiros. Mas no caso aqui seria uma rixa um pouco mais moderada, pelo menos no caso desses dois amigos. E o que é interessante sobre a estrutura geral dos anões, você percebe que eles são realmente aqueles típicos, tanto que você percebe no próprio texto, que fala, né, reinos ricos de antigas grandezas, salões esculpidos nas raízes das montanhas e eco de picaretas e martelos nas minas profundas das forjas ardentes, um compromisso com o clã em tradição e um ódio impetuoso contra goblins e orcs. Essas linhas comuns unem todos os anões. Então, trazer um pouco mais de profundidade, no caso aqui, social, é um tanto interessante, tanto que ele começa depois e já entra com um pouco mais da estrutura física deles. Tem 1,50 m, né, em relação a 60 cm um pouco mais altos, o quesito mais das barbas, da estrutura, da força. No caso aqui, já entra um pouco mais sobre, né, longa memória e longo rancor, dizendo que os anões vivem 400 anos e tudo mais. Então, assim, o que é interessante? Quando você realmente utiliza do fator, como eu falei, idade, com o objetivo de construir mais profundamente a sua lore, seu comportamento, função do espaço a partir do background, onde a gente constrói uma localidade e constrói cenas e personagens por motivos estruturais, no quesito da sua estrutura social, da sua estrutura arquitetônica, da sua estrutura bioquímica ou qualquer outro ponto que traz um cenário mais objetivo. Então aqui, trazer, por exemplo, eles têm 400 anos de idade, eu vivi durante 250 anos como um escravo, pelo fato de ter isso, aquilo e outro. Então aqui está usando o fator idade, como eles vivem mais ou menos 400. Se eles vivem 400, a gente colocar, sei lá, um ser humano com 100, a gente pega um ser humano com 100, alguém que viveu 200 anos com uma coisa, alguém que viveu 50 anos assim. Então, no caso, a minha mãe atualmente tem 50 e poucos anos, então seria basicamente a vida toda dela atual, seria um anão de 250 anos, na verdade seria um pouco mais, mas no caso de 200 anos, seria aí um humano de 50 anos, caso a gente colocasse a idade máxima de 100. Então é interessante você colocar realmente a utilização. E aqui ele traz essa proposta, dizendo que pelo fato deles viverem um tanto tempo a mais que os seres humanos, e eles possuem essa memória um pouco mais amargurada, ou pelo menos eles são criaturas mais ressentidas, é interessante você construir personagens que têm minimamente essa estrutura. É colocado que goblins e orcs têm essa relação com eles, então acho que seria interessante também colocar um pouco, nem que seja de uma forma cultural, essas relações. Tanto que a gente entra agora no fator dos clãs e reinos, onde já traz um pouco mais de profundidade de estrutura social. Mas, novamente, como eu falei, o texto mais ao lado é difícil de confiar. Eu acho que realmente é o que traz muito mais profundidade narrativa para esse livro. Trazendo aqui, anões convivem razoavelmente bem com a maioria das outras raças. A diferença entre um conhecido e um amigo é há cerca de 100 anos. É um ditado anão que pode ser uma hipérbole, mas certamente demonstra o quão difícil é ganhar a confiança de um anão para um membro de uma raça de vida curta, como os humanos. Então, no caso aqui, ele fala, uma amizade de verdade se torna depois dos 100 anos. Então é fácil você imaginar, por exemplo, que é plausível um elfo ser amigo de um anão, porque eles podem existir 100 anos de existência e com isso criar uma amizade. No caso, criaturas que vivem menos, talvez seria um tanto complicado. Mas não impede de, por exemplo, você ir construindo uma confiança minimamente, no caso, por exemplo, uma confiança não de amizade sacrificial, mártir, mas no caso, a diferença entre um conhecido e um amigo, no caso, ele é o meu conhecido ou meu parceiro de batalha. Não quer dizer que seja necessariamente um amigo.
Porém, para uma missão, para um trabalho ser bem ocorrido, pessoas precisam voltar vivas. Então, no caso, eu vou te ajudar não como um amigo, mas sim como um fator meio que profissional. Então ele mostra aqui, né, no caso, os elfos. Não é sensato depender dos elfos, é difícil prever o que o elfo vai fazer a seguir. Quando o martelo encontra a cabeça do orc, eles podem tanto começar a cantar ou sacar uma espada, ninguém sabe. Eles são volúveis e fúteis. Duas coisas serem ditas sobre elfos. Eles não têm muitos ferreiros, mas o que têm dão muito bem ao trabalho. Quando orcs ou goblins avançam pelas montanhas, é bom ter um elfo ao seu lado. Talvez não tão quanto um anão, mas sem dúvidas eles odeiam o orc tanto quanto nós. Então, é interessante porque, assim, nesse ponto de vista, o que você percebe? Ele fala que não é tão bom depender de um elfo, mas é interessante tê-lo meio que por perto. Assim, eu não gosto muito da sua forma de ser, da sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de tudo, mas é uma pessoa, né, um caso, uma raça, que faz bem o seu trabalho. Meio que eu prefiro ter um outro anão aqui. Mas elfos, eu não vejo tanto problema, porque, ok, eles já são suficientemente bons para aquilo que faz. Não, eles são meio que... E assim, não vou dizer que todos os elfos são cabulosos como ferreiros, né? Como nós, anões, nós nascemos com sangue de forja. Mas aqueles poucos elfos que realmente decidem ser ferreiros, olha, parabéns. São armas realmente decentes. Então é interessante porque você percebe que o que é importante para um anão? É importante o quanto você vive, o quanto você mata, o quanto você forja. Não importa o resto. Se você canta bem, se você dança bem, se você faz boa comida, não importa. Pelo menos de uma forma geral, estereotipada, trazendo aqui meio que um princípio a partir do ponto de vista narrativo, você pode considerar aqui qual que é o ponto principal. E na hora de você for construir o seu personagem, você pode colocar dentro da sua narrativa qual que é o ponto de aprimoramento. Ou seja, eu gosto de você tanto quanto você faz isso, porque isso é o que eu valorizo. Você pode ser uma pessoa que não seja confiável, né? Pelo fato de que você é um ladrão, você é mentiroso, mas você manja muito de forja, manja muito das minas de blá blá blá. Então, você pode não ser confiável, mas eu prefiro estar com você perto porque realmente habilidades você tem. Então eu acho interessante, principalmente trazendo essa premissa. Trazendo aqui, Halflings. Claro, eles são gente boa, mas me mostre um herói Halfling. O império exuberante e triunfante, até mesmo um tesouro conquistado pelas mãos de Halfling. Nada. Como você pode levá-los a sério? Então, no caso, eles veem os Halflings com um leve sentimento de pena. Assim, sabe quando a gente fala assim, e aí, gostou do cara que você saiu? Ele era legal, né? Ele era simpático, né? E, como foi com a mina que você saiu? Então, né, ela é sorridente, né? Pô, gente boa. Então, às vezes, você pode, para não meio que falar mal, você utiliza de outras características que não são necessariamente aquilo que você ou acredita, ou não são os pontos da pergunta. E você achou a pessoa tão bonita? Você gostou dela? Vai namorar com ela? É simpática, é legal, nossa, ela é divertida. Você vê que tem pausas aí. Então, meio que assim, traz aquele sentimento de pena. Mas não tenho nada contra. Porque eles só são meio que inúteis, né? Então, acho interessante. No caso aqui, humanos. Você começa a conhecer uma humana, então ela já está no seu leito de morte. Se tiver sorte, ela terá descendentes. Talvez uma filha ou uma neta. Você tem irmãos, corações tão bons quanto o dela. Só assim você pode fazer um amigo humano. Assisti-lo partir. Se eles colocarem um coração em algo, eles vão atrás, e seja o tesouro de um dragão ou o trono de império. É explicação digna de admiração, mas que ela põe em apuros com muita fragilidade. Meio que assim, os anões, de uma forma geral, falam que os humanos são criaturas frágeis, seja pela sua fragilidade física, seja pela sua fragilidade temporal. Então, de uma forma geral, os anões meio que... Sabe aquele sentimento, se eu for imortal e as pessoas que eu amo não são, vou vê-las nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Então, meio que os anões têm esse sentimento perante os humanos. Eu até posso desbancar a energia para tentar ser seu amigo, mas daqui a pouco você morre. Seja por idade, seja pela sua fragilidade de corpo. Eu admiro seu coração, vocês são pessoas determinadas, eu acredito que... Mas se vocês vivessem mais, poxa, mas infelizmente é meio que pet. Sabe aquele sentimento de pet? Puta, eu amo meu cachorrinho, só que eles duram pouco. Então, basicamente, é isso. Então agora a gente entra aqui no quesito dos nomes, né? Os nomes servem muito mais pra gente ter uma ideia de nomes. Então é isso. Nomes é a ideia de nomes. Eu sou muito fã de nomes, eu gosto porque traz muita identidade, mas acredito que
como muitas vezes não é muito utilizado, ter realmente uma lista realmente ajuda bastante. O que é interessante, caso você seja meio que um amante da linguística, algo que a gente vai abordar um pouco hoje, você percebe a grande quantidade de Ks, Rs e consoantes fractais. Ou seja, você percebe que a linguagem anão ela é uma linguagem muito mais arranhada. Dri, Ri, Ha, Gar, Herb, Huri, Trak, Vok. Né? Tudo isso são aquelas linguagens mais arranhadas, algo que se aproxima talvez de um russo. Então, muitas vezes você pode considerar assim, poxa, mas como eu vou interpretar um anão? Por que você não escuta alguns vídeos russos, por exemplo, e traz um pouco mais dessa sonoridade, né, arrastada, bem meio que flexionada dos russos, trazendo os R's muito mais fortes, né, com um ar muito mais fechado da sua boca? É claro, você não precisa fazer como acontece, né, no caso do Geraldo Alckmin, que ele fala muito bem formalizado todas as letras. Mas no caso aqui, não impede de você falar assim, anões seriam mais ou menos uma linguagem, talvez, para um russo? Utilizando principalmente a estrutura gramatical deles, ou pelo menos a fonética das letras. Que tal não trazer isso, principalmente para suas interpretações? E aqui a gente entra aqui nos traços raciais dos anões de uma forma um pouco mais direta. Então, valor de habilidade 2, idade de 50 a 350 anos, a tendência realmente são leais, o tamanho 1,20 m a 1,50 m, deslocamento, aí nós temos 7,5 metros, visão no escuro, resistência anã, treinamento em combate, proficiência em ferramentas, no caso, especialização em rochas, o idiomas, no caso, comum e anão, e também aqui as sub-raças, que são, né, as que a gente pode colocar aqui, que é principalmente o anão de colina e o anão de montanha. O que é interessante a gente ver nesses padrões das raças de anões, né, nos traços raciais, colocando aqui? Constituição de 2. Faz sentido bastante, principalmente pelo fato de que eles são taxados como cavadores, né? Basicamente, eles cavam dentro de montanhas, então vão ser resistentes, né, aguentar bastante coisa. Mas poderia ser forte? Também, mas no caso aqui é a persistência no coração de um anão. Então, algo bem interessante. No caso aqui, os jovens começam com 50 anos e vai até o 350, então, né, algo interessante caso você queira fazer aquela brincadeirinha, né? Fazer um anão com 55, alguém que acabou de chegar na sua fase adulta, ou um anão com 200, que já passou da sua maioridade, já está aí, né, beirando a melhoridade. A tendência, falando um pouco sobre isso, tamanho, deslocamento e tudo mais. Aí a gente entra um pouco aqui que eu acho interessante, que é a resistência anã. Você possui vantagens e teste de resistência contra venenos, resistências, né, contra venenos. Então, resistências de teste de venenos e resistência contra danos de venenos. Talvez, acredito que, o que seria isso? Talvez anões, eles gostam de bebidas alcoólicas, então meio que o fígado deles está totalmente resistente, ou o fato de viver dentro de cavernas, talvez ligados a cavernas sulfurosas, como por exemplo ligadas a cavernas relacionadas a vulcões, ou algumas partes relacionadas a alguns pântanos, mais alguma coisa nesse quesito. Então pode ser, ou até mesmo, eles se alimentam de criaturas que são, né, abissais, e com isso tem essa coisa um pouco mais. Então eu acredito que quando a gente traz essa ideia de resistência, alguns traços raciais mais específicos, servem para a gente trazer um pouco mais do que? De profundidade. Mas se você consegue, você que tem um fator narrativo um pouco mais forte, e fala, não, mas por que dessa resistência anã contra venenos? Será que então não vale a pena colocar talvez na sua história, que pelo menos dentro da estrutura racial dos anões onde você criou o seu personagem, não tem um ritual, por exemplo, que desde pequeno vocês comem salamandras ou lambem paredes das cavernas, então você cria essa intoxicação para realmente aguentar os venenos, e essa coisa se tornou um ritual de passagem, por exemplo. Então você pode trazer mais profundidade para a sua narrativa, deixando você um pouco mais vivo. E isso não é apenas para o jogo de RPG, mas sim também para as suas narrativas. Se você traz um elemento interessante, engraçado, importante, legal, forte, colocar uns 3 porquês, 5 porquês daquilo, faz uma diferença. E se coloca uns 3 porquês e você ramifica isso dentro de uma estrutura de PECs, política, economia, cultura e sociedade, vai se deixar muito mais legal. Resistência anã, resistência, né, vantagem de resistência contra venenos e contra dano de veneno. Então, no caso aqui, coloca
uns 3 porquês explicando talvez isso. Treinamento anão em combate. Você tem proficiência com machados de batalha, machadinhas, martelos leves e martelos de guerra. Por que não espadas? Ah, porque espadas. Mas por que não espadas? Já que você tem essa habilidade onde você pode realmente trazer essa eu sou proficiente em machados, coloca alguma coisa interessante, talvez um preconceito ou um misticismo, ou sei lá, uma coisa azarada. Ah, não, porque a espada ela traz azar, porque como ela é mais alta, ela é uma espada que se diz arrogante, né? Uma arma arrogante, porque nós anões somos pequenos, compactos e resistentes, e o machado traz essa ideia de compacto e resistente, e cria uma lenda, cria um boato, qualquer coisa. Ah, mas se eu não vou usar na minha campanha, por que eu vou usar? No caso aí, já depende um pouco mais do mestre. Porque se o mestre viu que você trouxe esse detalhe, por que não, por exemplo, colocar uma pequeníssima cena que mostra essa importância? Porque um bom mestre, ele vai pegar o background que você vai construir e vai fazer jus à narrativa que você está fazendo. Porque fica muito mais legal, você se sentir muito mais motivado quando realmente aquilo faz jus àquilo que você fez. Então, seguindo aqui, proficiência em ferramentas, no caso você pode escolher ferreiros, né, suprimentos cervejeiros ou ferramenta de pedreiro, né, no caso aqui as possíveis profissões mais, talvez, mais gostosas, né, o advogado, o engenheiro, o médico, claro que vai ter o anão carpinteiro, vai ter o anão tecelão, vai ter o anão cozinheiro, vai ter anão de todos esses negócios, porque você realmente encontra isso numa sociedade. Mas se você é um aventureiro ou quer se destacar dentro da sociedade, você já ganhou as proficiências dessas ferramentas. Porque isso pode ser meio que obrigatório, da mesma forma que você aprende na sua escola um pouco de inglês, mesmo que você não use, você aprende um pouco de esportes diferentes, mesmo que você não pratique. Então, às vezes, é uma habilidade que pode ser trazida de uma forma racial, seja ela na cultura, seja ela na política, seja ela na sociedade. Então, meio que desde pequeno, você mexe com um pouco de forja, você mexe com um pouco de cerveja, você mexe com um pouco de construção de casa, você ajudou o seu pai a fazer isso. E aí, aos poucos, meio que todo mundo sabe um pouquinho. Né? Mas você decide especializar um pouco mais, por isso você ganha proficiência nessas ferramentas, você não ganha habilidade em todas elas. Mas é como se você, desde pequeno, fosse apresentado aquilo, e você escolhe. Ou simplesmente você considera que os anões têm essa ideia de, não, vou passar de geração em geração, e você escolhe e justifica. Né? No caso aqui, especialização de rochas, mesma coisa. O idiomas, algo que a gente já até trouxe para vocês. E as sub-raças, que podem ser tanto de colina quanto de montanha. Trazendo aqui a ideia de colinas, né? Com um anão de colina, você tem sentidos aguçados, que te faz ter mais um valor de sabedoria mais um, e a tenacidade anã, que o seu máximo ponto de vida aumenta em 1. Cada vez que o seu anão de colina sobe o nível, recebe mais 1. E no caso aqui do anão da montanha, você ganha mais 2 no valor de força, e no treinamento aqui você adquire proficiência em armaduras leves e médias. No caso aqui de colinas, acredito que seja esse objetivo de trazer assim essa tenacidade pelo fato de meio que viver nas colinas. E no caso, anão das montanhas, eles são mais resistentes porque eles vivem em terrenos diferentes. Então acredito que seja uma forma de você dar um pouco mais de profundidade. E realmente existe os anões dourados de Fire 1, que vivem em seu poderoso Reino do Sul. O continente são de anões de colinas, assim como exilados Neidar e os principais de Claire e Karim no cenário de Dragonlance. Então a ideia aqui é meio que trazer um pouco mais de profundidade, ou pelo menos um gatilho de curiosidade, para você ir atrás desses outros materiais. A mesma coisa acontece no caso dos anões da montanha. Existe também aqui uma pequena observação que é os Duergar. Nas profundas cidades subterrâneas vivem os Duergar, que são os anões cinzentos. Esses perversos e furtivos comerciantes de escravos invadem o mundo na superfície para fazer prisioneiros, então vendem suas presas para outras raças do subterrâneo. Ele tem habilidades mágicas inatas, porém tornam-se invisíveis e crescimento temporariamente até o tamanho de um gigante. Então, assim, é meio que para dar aquele gatilho, obviamente, se eu não me engano, é possível você jogar com o Duergar, existe essa raça jogável feita em algum outro livro, mas é meio que como um objetivo de pelo menos trazer eu quero criar um flavorzinho, mestre, eu posso ser um anão da montanha, mas descendente de um Duergar, então me deixo com a pele cinzentada ou alguma coisa, meio que para trazer um pouco mais de diferenciação, porém acredito que dentro de um material básico para um jogador iniciante, as informações trazidas até agora são relativamente interessantes.
Então, pessoal, esse aqui foi os anões. Obviamente, se eu ficasse explicando até o final, seria um vídeo de mais de 3 horas. Então, para ficar mais fácil, eu dou aquela cortadinha e com isso a gente vai fazendo outros. Se você gostou dessa discussão e você quer que eu traga mais coisas trazendo de D&D, ou por exemplo, faz uma análise legalzinha como está fazendo, por exemplo, de alguma raça tribal, de um lobisomem ou de algum das máscaras, no caso das máscaras não, do Vampiro à Máscara, da galerinha de lá. Então, com certeza, pode trazer que realmente faço. Da mesma forma que a gente já bateu papo sobre cenários, a gente pode falar um pouquinho sobre raças, sobre classes. Tem um livro, tal coisa, fala um pouquinho. Com certeza, vou trazer bastante material, é só vocês irem pedindo e com isso eu vou trazendo aos pouquinhos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!